Bom dia para os irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa manhã. E a gente já vem para cá meio que desafiado, né, depois da palavra da irmã. Examinar aquilo que está sendo dito, se está de fato com base nas Escrituras. Então a gente se sente um pouco desafiado, e eu toda vez que eu vou falar, geralmente eu fico muito tenso, nervoso, eu sou tímido, e eu passo uma semana inteira. E é o seguinte, foi proposto pela nossa denominação, pelo então pastor João Batista Cavalcante, que devido esse ano de 2017 está sendo comemorado os 500 anos da Reforma Protestante, que então todas as igrejas pudessem comentar ou estudar acerca da Reforma, que foi um marco muito importante, não somente no campo da teologia, não somente no campo da religião, mas principalmente no âmbito da sociedade como um todo. A Reforma Protestante foi um marco histórico, que influenciou todo o mundo, E eu achei interessante essa proposta da ICEB, porque a nossa denominação, ela precisava manifestar, para a sociedade, precisava manifestar para os seus membros, acerca da sua fé, acerca da sua crença. E como isso é importante? Porque quando nós estudamos acerca da Reforma Protestante, nós vamos perceber que muitos valores que foram descobertos na época da Reforma, que não era nada novo, ou seja, não era nenhuma novidade, já estava revelado na palavra de Deus. Então nós vamos descobrir que muitos valores que foram redescobertos pelos reformadores são valores que hoje muitas das vezes passa desapercebido em nossa fé, em nossa crença. E aí, diante desse movimento todo que nós vivemos no mundo evangélico, onde tem várias crenças, várias interpretações das Escrituras, você tem uma gama de versões da Bíblia Sagrada, Bíblia para tudo quanto é gosto, e aí a gente fica naquele dilema: qual a igreja está certa? Qual a denominação tem a palavra correta acerca da Escritura? Ou qual delas de fato prega o Deus verdadeiro? Então, por isso que quando se estuda acerca da Reforma Protestante, é importante se analisar todas essas nuances. Então, por isso que estudar acerca da Reforma Protestante é muito importante. E a denominação passou um calendário que vai ser o seguinte: nós temos aí o mês de janeiro, 500 anos da Reforma, como tudo começou. Mês de fevereiro, somos reformados, ou seja, quais eram as características da Reforma Protestante que hoje faz com que a sociedade de fato reconheça que somos de fato protestantes, que somos de fato reformados, ou seja, o que diferencia a nossa fé de outras confissões da religião. Então, em fevereiro somos reformados. No mês de março e abril é indicado aí somente a graça, sola gratia. No mês de maio e junho, somente a fé, ou sola fide. No mês de julho e agosto, somente Cristo, solos Christus. Mês de outubro, que já é praticamente o mês da Reforma, dia 31 de outubro de 1517, foi quando Lutero pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg. Somente a Escritura, ou sola Escritura. E no mês de novembro e dezembro, somente a Deus glória. Então, são esses temas aí que foi proposto pela denominação, que todas as igrejas da ICEB pudessem dedicar pelo menos um domingo por mês acerca desses temas que são bastante importantes. Por falar em reforma hoje, tem um trecho que eu sempre gosto de citar,
que é isso aqui, eu queria que você refletisse bem. Diz o seguinte: qualquer crença que não seja capaz de explicar a sua crença não é digna de crédito. Qualquer religião que não se explica a razão do que ela crê não é digna de ser seguida e nem aceita como verdadeira religião. Isso é muito importante, porque o texto de 1 Pedro, capítulo 3, diz o seguinte: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É o texto de 1 Pedro 3,15. Por que é importante eu saber acerca da minha fé? Por que é importante eu saber responder acerca da minha crença? Por uma única e simples razão. O processo de conversão, o processo da anunciação da palavra de Deus, ela não é somente algo emocional. Ela não é algo sentimental. O processo de explanação da palavra de Deus e da exposição da Escritura e da anunciação do reino de Deus, ela é muito mais do que as emoções. Ela é muito mais do que um sentimento. Obrigado, irmã. Ela é muito mais, caramba. Está terrível. Valeu. Ela é muito mais do que um mero sentimentalismo, como a gente vê por aí. A conversão, sobretudo, ela é um processo que se dá na mente, no intelecto. Por isso que é importante o conhecimento. Por isso que é importante você saber acerca da sua fé e saber responder às indagações que a sociedade farão acerca da nossa crença. Porque se eu, enquanto estou na igreja, não consigo explicar para a sociedade qual foi a origem da minha igreja, qual foi a origem da minha denominação, por que eu recebi esse nome de protestante, aonde teve origem essa história toda do protestantismo. A sociedade é uma sociedade que está caminhando no conhecimento. O conhecimento hoje anda disparado, então tem acesso a informação muito rápida. Os veículos de comunicação, a internet, a revista, a comunicação corre muito rápido. A sociedade está se especializando, a sociedade está estudando. Então você já não tem mais aquela figura dos camponeses, né? Das pessoas que viviam no meio rural, não. As pessoas que estão nos grandes centros urbanos são pessoas que já estão mais estudadas, já têm um certo nível de escolaridade maior, e o senso de raciocínio dessas pessoas, de indagação acerca da nossa fé, é muito maior. Portanto, nós temos que estar preparados não somente espiritualmente, não somente estudando a palavra de Deus, mas também tendo um certo conhecimento histórico acerca da nossa fé. Isso é importante. E Pedro aqui indaga que nós devemos estar preparados, devemos estar municiados para responder com prontidão toda e qualquer indagação acerca da nossa fé. Eu falei um dia desses num determinado grupo de debate que eu participo, que eu passei a olhar os movimentos de heresias, que é uma área que eu aprecio muito, os movimentos de heresias com outros olhos. Porque os falsos profetas, os falsos mestres, ou as pessoas que seguem tais doutrinas erradas, na verdade ela é um subproduto da nossa confessionalidade. Por que ela é um subproduto da nossa confessionalidade? Porque por mais que você tenha um movimento que está debandando contra a palavra de Deus, do outro lado você tem um segmento que detém o conhecimento, que crê que a palavra de Deus é inspirada, que crê nas doutrinas da graça de Deus. No entanto, eles não fazem nada com essa doutrina, eles não divulgam essa doutrina, eles não propagam essa doutrina. Então você vê, por exemplo, um Edir Macedo da vida, um Valdomiro Santiago, que tem garra, que tem punho forte, a ponto de se dedicar com muito afinco para propagar aquilo que ele crê,
a ponto de ter canais na televisão, de difundir o Evangelho como ele crê, embora distorcido, mas há uma dedicação, há uma perspicácia em lutar por aquilo, e agarrar com unhas e dentes. Ele acredita naquilo. Ao passo que você tem denominações ou confissões que têm uma boa doutrina, no entanto, é algo tímido, é algo retraído, não tem a garra. E aí eu lembro que uma certa quarta-feira, nós estávamos ali fora comentando, que Jesus Cristo nos ensina a sermos simples como as pombas, e prudentes e astutos como as serpentes. E aí eu lembro que eu disse que nós aprendemos sim a ser simples como as pombas, mas também nos falta sermos astutos como a serpente. E quando nós vamos exercer a serpente, nós queremos exercer a serpente no veneno da nossa língua. Mas não nessa sagacidade do ponto de vista positivo, de ser agressivo. Eu lembro de uma história que existia um pregador muito famoso na Inglaterra. E ele pregava a palavra, só que ninguém se reunia em torno dele. Ninguém gostava de ouvir esse pregador. Não se reunia ninguém em torno dele. Ninguém. Só que a mais ou menos uns 400, 500 metros onde ele estava, tinha um mágico. E o mágico falava e fazia muitas coisas e juntava muitas pessoas em torno daquele mágico, daquele ilusionista. E aí aquele pregador ficou indignado. Ele falou, poxa vida, como que eu estou aqui anunciando a palavra e ninguém se reúne em torno do que eu estou falando, ninguém dá atenção, ninguém dá a mínima. E aquele camarada está lá falando mentira e se reúne um monte de gente em torno dele. Por que isso? Aí ele teve uma ideia. Vou lá perguntar o porquê que se reúne tanta gente em torno dele e por que ele tem tanto sucesso na sua fala, embora seja uma fala mentirosa. E ele então chegou para o mágico, explicou a situação e falou o seguinte: por que quando eu falo ninguém dá atenção? Por que quando eu prego as pessoas não estão nem aí? E aí o mágico virou para ele e falou o seguinte: sabe por quê? É porque eu prego uma mentira como se fosse uma verdade. Eu acredito. E você prega uma verdade como se fosse mentira. Vocês perceberam a diferença? Então, se de um lado você tem pessoas que pregam uma mentira como se fosse verdade, eles acreditam, eles se dedicam, eles se debruçam em cima daquilo, como se fosse uma verdade. Você tem outras que pregam a verdade, mas pregam, sabe? Tímido, meio escondido. Quando se é para fazer alguma coisa, a gente gosta de fazer coisas pequenas, coisas minúsculas. Aí vem as outras que deturpam o evangelho, que pregam o falso evangelho, faz uma explosão, uma anunciação, mas da mentira. Por que nós, que temos a verdade, não podemos mostrar para o mundo essa verdade que nós conhecemos, que é o evangelho verdadeiro em Cristo Jesus? Por quê? Então, esses falsos mestres são, na verdade, um subproduto da nossa omissão. É um subproduto da nossa timidez. É um subproduto da nossa falta de coragem de anunciar de fato o evangelho com garra, com intrepidez, de anunciar de fato o evangelho para as pessoas de modo sistemático, de modo aprofundado, de modo perspicaz. Você está entendendo? Esse é o problema. Essa é a questão. Então, quando nós olhamos para o texto de 1 Pedro, tudo se explica. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Uma crença que não é capaz de explicar a razão da sua crença não é digna de crédito. Qualquer religião que não explica a razão do que ela crê não é digna de ser seguida e nem aceita como verdadeira religião. Agora, quando se fala em reforma para os dias de hoje, nós vamos ter algumas questões.
Na época quando Lutero apregoou as 95 teses no castelo de Wittenberg, você tinha apenas uma igreja, você tinha apenas uma religião. Então a cultura, a religião estava toda homogeneizada. Você tinha o Papa, que exercia o poder de rei, tinha status de governador, e você tinha ele como líder supremo da igreja. Então a religião e o Estado eram uma coisa só. Isso aconteceu, na verdade, há muitos anos atrás, quando chegou na Idade Média. Na verdade, a igreja estava sendo perseguida, cristãos morrendo nas arenas, sendo perseguidos, sendo lançados nas covas dos leões, tendo seus corpos incendiados, muita perseguição, muita agonia, mas por mais que a igreja fosse perseguida, a igreja crescia ano após ano, né? Justino Mártir, que foi um dos pais da igreja, chegou a dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. No entanto, chegou um período a qual um certo imperador por nome de Constantino olha para todo aquele movimento e ele viu que estava perdendo o seu poder de imperador, olha diante daquilo tudo e resolve adotar o cristianismo. E ele então proíbe as perseguições aos cristãos, fazendo o Édito de Milão, né, proibindo que os cristãos fossem perseguidos. Então, a partir do decreto do imperador, nenhum cristão mais poderia ser perseguido por conta da sua fé. Aí sabe o que Constantino fez? Constantino pega o cristianismo e coloca o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. E a partir desse momento, então, Constantino passa a influenciar de modo direto a igreja da época. Influenciar. A partir de Constantino e da sua mãe, várias doutrinas foram entrando dentro da igreja. Desde a instituição do domingo como dia oficial do Senhor, desde a questão de consulta aos mortos, adoração aos santos, tudo isso foi sendo introduzido na igreja por causa da aliança que a igreja fez com o Estado. A igreja que era perseguida não estava sendo perseguida mais. Quando chegou na época de Martinho Lutero, o Papa tinha o poder em suas mãos. A palavra do Papa era algo inquestionável, a autoridade não podia ser questionada. A autoridade máxima era a igreja, a autoridade máxima era o Papa. Não podia se fazer questionamentos acerca do seu procedimento concernente à fé, que era passivo, inclusive, de ser morto. Antes de Martinho Lutero, outros homens tentaram fazer a reforma. Jerônimo Savonarola, Jean Hus, tentou combater os falsos ensinos da igreja, mas foram mortos. Então, naquela época, era fácil você pensar em se fazer uma reforma. Era fácil. Hoje que nós vivemos aí esse mundo pluralista, né? E principalmente aí o tempo da pós-modernidade, que acaba influenciando a igreja como um todo, né? Porque a pós-modernidade ela vai ter esses três pilares: a pluralização, a privatização e a secularização. Esses três temas que fazem parte do compêndio da sociologia explicam o comportamento da sociedade como um todo. E como esse comportamento da sociedade como um todo influencia a religião. Por exemplo, na pluralização, Rubens Amorese, por exemplo, vai dizer que nós vivemos aí uma sociedade supermercado. Ou seja, nós vivemos num grande supermercado onde se oferece de tudo, desde penteados até técnicas de educar filhos. Passamos a ter uma consciência tão fragmentada quanto os diversos mundos a que pertencemos. Somos uma sociedade diferente umas das outras, que lutam para conformar. Desenvolvemos assim a consciência de que para tudo há opções no mercado. Ele vai dizer, há opções para sabonete, alimentação, visual de roupas, postura social, sexo, profissão, cor dos olhos, sexo do bebê, ou seja, tudo é como se a sociedade fosse um grande supermercado onde você tem várias opções. Você entra hoje dentro do supermercado, você tem vários produtos para tudo quanto é gosto. Então você tem várias opções à sua disposição. Só que esse mundo pluralista, essa pluralidade da sociedade,
por vezes afeta a religião. E porque afeta a religião, hoje você tem uma imensidão, uma vasta opção de uma religião mercado, onde as pessoas podem escolher a religião conforme mais lhe agrada. Então nós vivemos nessa época de pluralidade, de pluralização. Além disso também vivemos a questão da privatização. Se por um lado a pluralização é as opções que existem no mercado, a privatização, por exemplo, diz que você tem a capacidade de escolha. Então você pode escolher, você é o Senhor. E nesse sentido, cada um é dono do seu espaço. É eu que dito as regras dentro de casa. É eu que dito as regras da minha vida. E ninguém mais tem que interferir na minha vida. Eu sou o Senhor do meu destino. E aí Rubens Amorese chama essa sociedade de sociedade zoológica. Ou seja, tudo é permitido e válido, contanto que esteja dentro da jaula. As feras e as aberrações mais estranhas têm seu espaço, as jaulas da privacidade. Então tudo é possível dentro do meu espaço, eu sou dono do meu nariz. E isso também influencia a religião como um todo. Só para vocês verem como que é complexo hoje em dia se falar em reformar a igreja evangélica. Mas não somente isso, você tem a questão aí da secularização, ou seja, é quando eu começo a importar várias coisas que tem ao meu redor para formatar uma doutrina e formatar um estilo de vida. Então eu pego um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dacolá e vou importando e vou formatando isso dentro da minha vida. E Rubens Amorese, ele diz um negócio interessante. Ele diz o seguinte: o Deus pós-moderno não exige mais nada e influencia pouco. Na verdade, é visto como um Deus velho, ou como um prestador de serviços celestiais, de quem exigimos qualidade ISO 9000. Não é Ele que nos elege, que nos chama, que nos redime, santifica e glorifica para o louvor da sua glória. Sou eu quem escolhe na prateleira da religião como se comprometer com a minha glória. E Ele tem que se render à minha glória, Deus tem que se render à minha glória. E quando cansar, simples, eu troco de Deus como se troca uma marca de sabonete. Então esse movimento da secularização é um movimento que tem influenciado bastante a religião como um todo. Então você vê diversas igrejas importando coisas de outros locais para formatar uma doutrina, é o pragmatismo. Então diante disso tudo, como é que a gente pode falar de reforma protestante nos dias de hoje, sendo que existe essa pluralidade toda? Antes você tinha uma única igreja, embora errada, era única. Então era fácil você confrontar a religião na época. E abre aqui um parênteses, Martinho Lutero, a princípio, ele não queria romper com a igreja romana. A ideia dele não foi de criar essa divisão, esse racha. O propósito de Martinho Lutero era mostrar, abrir a mente dos líderes da época para verdades das Escrituras que eles estavam escondendo do povo. Então Martinho Lutero, a princípio, ele não queria causar um cisma na igreja, ele não queria provocar uma ruptura, uma separação. Mas acabou que ele veio a ser excomungado, e uma das palavras de Martinho Lutero foi o seguinte: eu prefiro estar separado pela verdade do que unidos em torno da mentira. Então hoje em dia é complexo você falar em meio à questão da reforma protestante. No entanto, nos dias de hoje, algumas pessoas têm algumas opiniões contrárias acerca da reforma. E algumas delas são pelo menos duas. Algumas pessoas vão dizer que o passado não tem nada a nos ensinar. Isso é muito comum você ouvir hoje em dia, principalmente em muitas igrejas, em meio de muitos cristãos, né? Para que estudar história? Para que estudar aquilo que aconteceu? Para que olhar para o passado? Por que refletir acerca do passado? Eu tenho que olhar para frente, não importa o que aconteceu. E essas pessoas, o futuro é que interessa, e assim nada enxergam na história que possa nos servir de lição, apoio ou alerta. Por que nós estudamos história?
Por que estudar acerca da nossa história, que tem a ver com a nossa fé? Por uma única e simples razão: para não cometermos os mesmos erros do passado. Isso é o óbvio, né? É o óbvio. E principalmente, para resgatarmos valores que foram defendidos naquela história, mas que se perderam com o passar do tempo. E nós vamos perceber aqui no decorrer da nossa explanação que muitos valores que foram resgatados pelos reformadores são valores que foram abandonados e esquecidos pelas igrejas evangélicas, especialmente a nossa própria fé. Nós esquecemos muitos valores que foram redescobertos na época da Reforma. Então esse é o motivo pela qual nós devemos estudar a história. Outro ponto também é que, segundo outras pessoas, a reforma, segundo essa rejeição, a reforma não deveria ser estudada porque ela provocou uma tragédia na história da humanidade, né? Nós deveríamos estar estudando acerca da unidade da igreja e não estudar algo que causou divisão, né? Isso é muito comum nós ouvirmos hoje em nossos dias. As pessoas têm uma apelação de discutir a questão da unidade da igreja. A igreja evangélica do Brasil tem que se unir. Nós temos que nos unir, não temos que nos dividir. O problema é que quando você vê que as doutrinas das Escrituras Sagradas estão sendo feridas, o princípio da essencialidade cristã está sendo deturpado, que tem a ver com a salvação, não tem como você se unir. Não tem como se unir. Não tem como. Eu sou irmão daqueles que têm as mesmas crenças reveladas na palavra de Deus. Jesus nasceu de uma Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou gloriosamente, batismo e ceia, as duas ordenanças que Jesus nos deixou, o derramamento do Espírito Santo, a Trindade, a vinda gloriosa do Senhor Jesus em glória, não importa se antes, durante ou depois da grande tribulação, juízo final, estado eterno, a inerrância da palavra de Deus, a Bíblia como sendo inspirada, pronto, isso é a base da fé cristã. Isso é aquilo que nos une. Então, se o irmão B, se a igreja B tem essas mesmas crenças, é meu irmão. É meu irmão. Não tem essas mesmas crenças, ele pode ter um bom culto, ele pode ter uma boa liturgia, ele pode ser uma pessoa honesta, pode ser uma pessoa boa, pode ser um bom pai de família, mas não é meu irmão, nem primo, porque não crê no mesmo Deus, não crê no mesmo Deus. Então não tem condições de se falar em unidade quando o princípio da palavra de Deus está sendo ferida. E quando a denominação lançou esse calendário que eu mostrei aqui, quando a ICEB lançou esse calendário, foi nessa intenção de que possamos, de fato, mostrar para a sociedade o que é de fato o Evangelho, o que é de fato crer no Senhor Jesus. E os reformadores, eles não foram perfeitos, né? Lutero não era um homem perfeito. Os reformadores eram homens falíveis, como eu e você. Eram homens que tinham seus pecados. Lutero, por exemplo, acreditava no purgatório, só para vocês terem ideia. Lutero, por exemplo, faz menção de Maria como sendo a mãe de Deus, né? Lutero, por exemplo, acreditava que o Papa era de fato o sucessor de Pedro, né? Apenas ele questionava a questão da autoridade papal estar acima das Escrituras Sagradas e a tradição da igreja ter mais poder que as Escrituras. Lutero, por exemplo, estimulou o assassinato de muitos judeus. Ele mandou matar, inclusive, muitos judeus. Não somente Lutero matou, mas os calvinistas mataram muitas pessoas. Os protestantes mataram muitas pessoas. Do mesmo passo que houve um movimento de contra-reforma, ou seja, a igreja passou a perseguir os protestantes, começou a matar as pessoas que seguiam as ideias de Lutero, que seguiam as ideias de Calvino, a igreja começou a matar. Da mesma forma também os protestantes começaram a fazer igualzinho à igreja católica. Se a igreja católica se sentia senhor das Escrituras,
Os protestantes passaram então a se tornar também senhor das Escrituras, senhor da sua verdade. E eles começaram a matar uns aos outros. Isso é um lado negro da nossa história, que quase você não vai ouvir isso comentar, você não vai ouvir de ninguém isso que eu estou falando, a não ser de um doido chamado Sandro. Ninguém vai te contar isso, esse lado negro da nossa história. Mas nós também matamos pessoas. Nós também matamos pessoas. Os primeiros protestantes a chegarem no Brasil eram calvinistas. Foi enviado por João Calvino para o Brasil, no ano de 1550. 1550. E na Europa, vários protestantes foram enviados para promover a revolução e anunciar a palavra de Deus. Só que eles tomaram essa verdade para si de tal forma que o poder sobe para a cabeça e começou a matar todo mundo. Começou a brigar. Teve cisma entre os próprios protestantes. Por exemplo, por que a gente batiza hoje os adultos e não batiza mais crianças? Foi uma briga muito grande. Foi uma briga muito grande. Os menonitas, por exemplo, com Menon, e juntamente com um homem chamado Zwinglio, ele disse que Lutero, que a reforma não foi o suficiente, que a reforma foi pouca, deveria abrir mais o âmbito da reforma. Eram chamados anabatistas. E eles então passaram a brigar contra os próprios protestantes. E começou a rebatizar todo mundo. Porque eu tenho que batizar os adultos, porque a palavra batismo quer dizer baptismo, quer dizer imersão. E temos que rebatizar os católicos, e aí por isso que a gente batiza criança hoje. Mas a origem disso foi uma briga violenta, de pancadaria. Lutero ordenou a morte dos anabatistas. Ordenou a morte desses homens. Então a briga era feia, a briga era ferrenha. No entanto, eram homens que redescobriu nas Escrituras a pureza que há na palavra de Deus, por mais que fossem homens falíveis. Então os reformadores não foram seres perfeitos, não, eram homens falhos, como eu e como você. Mas ao mesmo tempo que tiveram a graça de Deus de romper com um sistema que estava totalmente corrompido, de um sistema que estava totalmente deturpado, aonde o poder dominava a vida das pessoas e as pessoas não tinham acesso às Escrituras. Lutero, então, ele denuncia tudo aquilo, ele começa a traduzir a Bíblia, que antes era cativo do Papa e apenas era mencionada no latim. Ele então começa a traduzir a Bíblia para o alemão. A esposa dele, chamada Catarina von Bora, o nome dela, ela então ia para as ruas, ouvia o que as pessoas comentavam, algum tipo de palavra nova, algum tipo de sotaque, e ela então relatava para Lutero, e Lutero começou a traduzir as Escrituras. Depois, com a criação da máquina de impressão, a primeira impressora de Gutenberg, a questão da gráfica, as Escrituras começou a ter acesso às pessoas, e as pessoas então passaram a ter acesso à verdade. O grande problema, que é o problema que nós vivenciamos hoje, é que da mesma forma que os judeus, na época de Jesus, se sentiam donos da lei em detrimento dos gentios, os católicos também se sentiam dono da Escritura em detrimento do povo. E a gente? Será que a gente não comete hoje, algumas vezes, os mesmos erros da Igreja Católica? A gente se sente a denominação mais perfeita, a confissão mais séria, a doutrina mais correta, é a minha fé, é a minha crença, e que por conta disso a gente se divide por coisas secundárias, a gente se divide por rótulo e não por conteúdo. Você está entendendo como que é complexo? Como que é complexo? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? E pode parecer besteira, mas não é. Porque houve um esquecimento doutrinário dos princípios da reforma. E eu gostaria aqui de mencionar pelo menos 5 verdades ou 5 contribuições da reforma
que já é no âmbito da teologia. No próximo domingo nós vamos falar a contribuição da reforma no âmbito da sociedade, porque a reforma contribuiu também para a sociedade como um todo. Ela não influenciou somente a teologia, não somente a religião, mas a sociedade como um todo. Se você não sabe, seu filho só estuda numa escola pública ou particular por causa dos reformadores. Foi a partir de João Calvino, por exemplo, que se instituiu a primeira escola pública, para quem não sabe. A primeira escola pública e privada daqui do Brasil foi criada por presbiterianos, protestantes. Os direitos humanos sofreram influência da reforma protestante. Não somente isso, o mundo capitalista, não somente isso, as artes, a ciência, a matemática, a cultura como um todo foi impactada pelo movimento da reforma. E não somente isso, as missões. Só para você ter ideia, em 10 anos de trabalho, João Calvino, juntamente com seus missionários, fundaram aproximadamente 2.300 igrejas. 2.300 igrejas em 10 anos. Olha só. Isso no momento de perseguição, numa época de tensão. 2.000 e poucas igrejas em apenas 10 anos. Então foi muito mais do que um avanço na teologia. Quais foram as contribuições? A primeira delas é o retorno às Escrituras. O que antes era baseado na tradição, o que antes era baseado em cima daquilo que o líder da igreja dizia, e aquilo que o líder dizia era autoridade máxima e que não podia ser questionada, a reforma então trouxe de volta as Escrituras. É o que eles chamavam na época de sola Escritura, somente a Escritura. Houve um retorno às Escrituras, houve uma dedicação às Escrituras, houve um estudo das Escrituras. Não somente isso, a reforma trouxe a centralidade de Jesus. Por quê? Porque você tinha o clero como sendo o único representante de Deus na terra. Então o clero se sentia como se fosse um interveniente, um atravessador entre Deus e os homens. Toda a verdade tinha que passar pelo clero. E o clero então se sentia dono da verdade. A reforma então resgatou e disse: não, Cristo é o centro da igreja. Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é a autoridade máxima da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então, esse princípio que nós temos hoje, de crer na essencialidade de Jesus, da centralidade do Cristo, foi algo que foi resgatado na reforma. Mas é algo que tem sido esquecido hoje em muitos locais, onde Jesus já não é mais o centro das atenções. Mas o homem é o centro. A veneração ao homem é o centro. A palavra final do homem que é o centro. As emoções é que são o centro. Não mais o Cristo. Aliás, tiraram inclusive a cruz de muitos locais e colocaram a escada. Quando se fala hoje de Jesus, quando a gente vê falando na televisão, é no sentido de que você tenha uma vida boa, é no sentido de que você seja feliz, é no sentido de que você seja próspero, é no sentido de que você consiga se libertar dos seus inimigos. Mas pouco se fala da centralidade, de fato, de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o centro. Jesus é o centro. Outra contribuição da reforma é a salvação vista como dádiva da graça de Deus. Porque durante a reforma, e nós vamos falar daqui a pouco, a salvação para eles era feita simplesmente por meio de obras. É o que nós vamos ver daqui a pouco, a questão das indulgências. As pessoas compravam a salvação, vendia-se a salvação. E a reforma então resgata dizendo que não, a salvação é uma dádiva da graça de Deus. Graça é Deus me dar o que eu não mereço. Graça é Deus me dar o que eu não mereço. Redenção, perdão, reconciliação, justificação, isso é graça. Então isso foi resgatado durante a reforma. E por incrível que pareça, o tema da graça é algo que nós precisamos resgatar todos os dias. Porque se de um lado a Igreja Católica abafou a graça,
Hoje muita gente faz da graça graxa e acha que porque está na graça tem que viver uma vida completamente irresponsável diante de Deus e diante da sociedade. Acha que porque está no tempo da graça é permitido fazer tudo o que vier na sua mente, que Deus não vai lhe pesar a mão, que Deus não vai lhe castigar, porque Jesus é graça, mas não é graxa. Nós temos que entender que a nossa salvação foi graça, mas não foi de graça. Alguém teve que pagar um preço pela nossa redenção. Então a reforma protestante, ela resgata esse conceito de salvação como sendo dádiva da graça de Deus, que não pode comprar, não pode ser barganhada, não pode ser negociada. Coisa que a gente vê acontecer muito por aí, muito raro, muito comum. Outra contribuição é que essa mesma salvação, como dádiva da graça de Deus, ela é recebida por meio da fé. Foi um dos primeiros versos que Lutero leu quando ele recebeu a iluminação do Espírito Santo. O justo pela fé viverá. Então Lutero resgata esse conceito da fé, da justificação pela fé em Cristo Jesus. E por último, e o mais importante, que eu também considero, é que a igreja não é uma instituição ou hierarquia, mas o povo de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Isso foi um lema fantástico resgatado pelos reformadores e que já se encontrava nas Escrituras e que fora resgatada pelos reformadores. De que na cruz de Jesus, cada um de nós fomos feitos sacerdotes. Nesse sentido, não existe mais intermediários. Não existe mais essa ideia de hierarquia na igreja. Não existe mais essa ideia de ascensão dentro da igreja. Não. Todos nós somos nivelados pela cruz de Jesus. E como isso é importante em nossos dias, e como essas verdades foram esquecidas em nossos dias, quando existe a divinização dos títulos, dos pastores, dos seus líderes, a divinização, culto à personalidade, como se o líder, ou o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, fosse o intermediário entre eles e Deus. Não, os reformadores disseram, a igreja não é a instituição ou a hierarquia, mas a igreja é o povo de Deus, presente em toda raça, tribo, língua e nação, igreja que foi comprada, lavada por Cristo, o qual Cristo é o seu sumo sacerdote e nos constituiu pela cruz sacerdotes de Deus, e todos nós temos acesso ao trono de Deus. Então, eu sou um sacerdote, você é um sacerdote. Então, nada de transferir as minhas responsabilidades. O próprio pastor Everson falou isso aqui várias vezes, Quantas vezes nós temos a tendência de transferir as nossas responsabilidades espirituais? Não. A reforma veio dizer que você é um sacerdote. Você tem acesso direto ao Pai. E tudo isso conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, partindo do primeiro ponto, a reforma resgatou o conceito de pecado. Aí você tem aí Tetzel, que ele teve uma mirabolante ideia. O Vaticano pretendia construir a Basílica de São Pedro e eles não tinham dinheiro. Então eles precisavam de recursos. Então Tetzel, que foi um homem ligado ao Papa, teve uma brilhante ideia. Ele bolou uma caixinha, e começou a fazer a venda das indulgências, no sentido de que as pessoas pudessem resgatar algum tipo de pessoa que havia morrido, que estava penando no inferno. Então se dizia assim na época que cada moedinha que caía dentro do cofrinho era uma alma que Deus tirava do inferno e colocava no paraíso. Era desse jeito. Então o que aconteceu? Eles relativizaram a questão do pecado. O pecado se tornou algo relativo.
O pecado já não era mais a transgressão da lei de Deus, conforme diz a Bíblia, ou a falta de conformidade com os padrões de justiça e santidade de Deus. Ou seja, o pecado foi banalizado. O pecado na época se tornou relativo, ou seja, eu poderia comprar a minha redenção do meu pecado por uma simples contribuição à igreja. Então eu contribuía para a igreja e Deus então perdoava dos meus pecados. Eu tinha um parente que havia morrido, ele tinha ido para o inferno, não tinha sido participado dos rituais da igreja e morreu, está no inferno. Eu poderia comprar a redenção daquele indivíduo dando dinheiro para a igreja. E foram muitas campanhas que eles fizeram, muitas e muitas campanhas. Patinha de jumento que carregou Jesus, o jumentinho de Jesus tinha 4 patinhas, tinha mais de 2.500 patinhas sendo vendidas, não sei, 2.500 patinhas, gotas do leite do seio de Maria que amamentou Jesus, cabelos de Maria, pedaços de roupa de Maria, pedaços das supostas vestimentas que Jesus usou, enfim, havia um monte de bugiganga, com a finalidade de praticar indulgência, de tornar a pessoa justa. A pessoa comprava a salvação. Então houve uma relativização acerca do pecado. E isso é muito, muito sério. Agora veja só um negócio interessante. O texto aí de Romanos 3, verso de 10 a 23. Olha só como que ele fala acerca do pecado. Como está escrito, olha lá. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros em derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecer o caminho da paz. Não há temor. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a reforma protestante veio diante do público, diante do Papa, diante da liderança, para dizer, não, está errado. A minha salvação, ela não pode ser comprada por meio de obras. Ela não pode ser comprada, negociada por meio das indulgências. A salvação foi um ato de graça. Mas muito mais do que um ato de graça, o pecado é aquilo que transgride a lei de Deus. Nesse sentido, o homem é um pecador. O homem é um pecador e esse pecado faz separação entre Deus e os homens. Então o pecado não poderia ser relativizado. Todos os homens já nascem em pecado. Todos os homens nascem em pecado, no pecado de Adão. O homem já nasce condenado. O homem já nasce com uma dívida. Dívida essa que foi paga por Jesus na cruz do Calvário. E a obra de Jesus foi sobre si, cai os nossos pecados, repousa os nossos pecados sobre ele. Foi imputado em Jesus as nossas injustiças. E sobre nós foi imputada a justiça de Cristo. Então o homem é justificado somente pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. E não por meio de obras. Isso foi um valor resgatado durante a Reforma Protestante. Agora, o que dizer desse conceito que foi resgatado na Reforma? Se durante a Idade Média, quando houve a Reforma Protestante, o pecado era relativizado, como é que nós lidamos hoje acerca do pecado? Praticamente nenhuma diferença, né? Esse conceito bíblico está cada vez mais ausente na doutrina da igreja contemporânea. E estamos acostumados a ouvir que todas as ações são legítimas, né? Aí alguém diz, por exemplo, o pecado é um conceito relativo e ultrapassado. Você já viu quando muitas vezes as pessoas vão falar acerca do pecado? Ela diz, não, é porque fizeram isso comigo, é porque me machucaram, é porque me maltrataram, não, é por causa da minha genética, é por causa dos meus pais. As pessoas então acabam relativizando
o conceito do pecado e acaba transferindo as suas responsabilidades. Eu lembro que em 1999, minuto. Olha lá. Olha que perigo. Bom, enquanto eles forem olhar, vamos terminar. O conceito do pecado. O pecado hoje se tornou algo relativo. Foi relativizado. Em 1998, por exemplo, muitos pastores passaram a fazer curso de psicologia e psicanálise. Era uma moda na época, nos anos 90. Curso de psicanálise. Aí, os pastores que se formaram em psicanálise, eles abriram algumas clínicas de psicanálise. E quando eles iam atender as pessoas já não iam mais ouvir um conselho pastoral. Já iam ouvir um aconselhamento clínico. Aí a pessoa ia para lá, falava acerca da sua vida, das suas frustrações. E então o pastor, ao invés de tentar conscientizar, os pastores, ao invés de tentar conscientizar acerca do pecado da pessoa, que ela tinha que admitir os seus erros, admitir o seu pecado, não. Começaram a tentar fazer o que chamavam na época de regressão. Aí a pessoa contava, quando eu era pequeno, aconteceu isso com meu pai, minha mãe, aí fizeram isso comigo, não sei o quê, e assim, eu sou assim, assim, assado. Tem certo sentido? Tem. Só que muitas das vezes, pouco se falava na consciência acerca do pecado. E isso é algo sério também em nossos dias, quando se, por exemplo, a gente vê as pessoas anunciando a mensagem do Evangelho. O pecado é relativizado, então eu não prego mais, não se prega mais o Evangelho, no sentido de que as pessoas de fato se arrependam daquilo que são. Que se arrependam quando eles ferem a lei de Deus. Não, eu apenas prego uma mensagem que visa aliviar e massagear o ego das pessoas. E não trazer elas a consciência acerca do pecado. Então o pecado hoje em dia é algo que se tornou muito relativo em muitos sermões, em muitos lugares, onde prega-se um evangelho, apenas um evangelho para me trazer guarida, para me trazer proteção, para me fazer feliz, para me tornar um homem realizado, uma mulher realizada, um bom casamento, uma boa família, uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Mas não, a consciência do pecado deve ser algo que deve ser anunciado para as pessoas. Porque foi por causa dos nossos pecados e não por causa de nossos sonhos que Jesus morre numa cruz, morre no madeiro ensanguentado, para pacificar o coração de Deus. Porque a crucificação de Jesus é a representação da ira de Deus contra o pecado e o pecador. A crucificação era a ira de Deus contra os homens. Mas através daquele cordeiro que foi imolado, o cordeiro pacificou o coração de Deus. Ele propiciou essa justiça a Deus, porque o homem não conseguia não podia praticar justiça diante de Deus por meio das suas obras. Isaías chega a dizer que a justiça do homem, por melhor que seja, não passa de um trapo de imundície. Por conta disso, o homem não conseguia cumprir a lei. Não conseguia cumprir a lei. Era impossível o homem cumprir a lei. E Jesus então cumpre a lei, acabando nos justificando diante de Deus. Agora, uma vez justificado, uma vez lavado, uma vez redimido, uma vez tendo o nosso coração regenerado, aí sim, eu posso ter prazer em obedecer os mandamentos do Senhor, porque o Espírito Santo habita no meu coração. E porque o Espírito Santo habita no meu coração, e porque eu não sou mais escravo do pecado, eu consigo então obedecer os mandamentos do Senhor. E por conta disso, eu não posso viver uma vida de desobediência diante de Deus. Não posso.
igual eu digo para muita gente, que a lei na graça é muito mais forte do que a graça na lei ou do que na lei na lei. Você quer ver como é que é mais forte? Por exemplo, quando Jesus fala acerca do adultério, lá no Sermão do Monte, na lei o adultério era algo físico, carnal, palpável, tinha a ver com a carne, na lei. Aí Jesus disse que não. Jesus vai dizer que se você olhar com o coração impuro para uma mulher, ou de uma pessoa do sexo oposto, com um desejo impuro no seu coração, tu já adulterou. Você está vendo como que é pesado a graça? A graça não é graça. A graça não é graça. A graça não é graça, perdão. Outra coisa, quando a lei diz não matarás, sentido físico, palpável, carnal, Jesus vai expandir isso daí. Jesus disse, não. Se você odiar o seu irmão, se você tiver um sentimento de ira no seu coração pelo seu irmão, tu já matou o cara há muito tempo, tu já é réu. Então você percebe que a graça de Deus não é algo que me dá ocasião para esbanjar aquilo que eu tenho na minha natureza ou da minha carne, não. Existem regras, existe também código de conduta na vida cristã. Por que existe código de conduta na vida cristã? Por uma simples razão. A partir do momento que eu era pecador e o meu coração era inclinado a fazer as coisas da carne, eu vivia no mundo, segundo o curso deste mundo, com a minha natureza, escravo do pecado. E uma vez que Jesus regenera o meu coração, e conforme Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz também que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17, e vai dizer também que nós somos agora filhos de Deus, conforme João capítulo 1, verso 11, 12 e 13, e vai dizer o verso 13, os quais não nasceram nem da vontade do sangue, nem da carne, mas de Deus. Então essa filiação de criatura para filho de Deus, que é uma obra de Deus, que é algo que foi conquistado na cruz do Calvário, me fez ser uma pessoa regenerada. Se eu sou uma pessoa regenerada, eu estou apto a cumprir os mandamentos do Senhor. Então a vida cristã é uma vida de regras também. Por isso é que eu não posso relativizar o pecado. Por isso que eu não posso viver uma vida de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. Aí eu torno essa graça que foi cara numa graça barata. Eu acabo banalizando o sacrifício de Jesus. Aí vira bagunça, como disse por aí. Outro ponto também da relativização do pecado, como eu já acabei de falar, o que importa é a felicidade pessoal, não a observância dos princípios. E por último, há uma preocupação muito maior em encontrar justificativas, explicações e racionalizações do que uma convicção de pecado e arrependimento, como o que nós falamos aqui no início. Então existe uma forte tendência das pessoas transferirem as suas responsabilidades. Eu pequei porque me machucaram. Eu pequei porque no passado fizeram isso comigo e eu me tornei o que sou. Não, tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade diante de Deus e não somente diante de Deus. Eu tenho responsabilidade diante da comunidade a qual eu congrego. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é um corpo. A igreja é um corpo. Eu não sou igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Sou do ponto de vista geral da salvação. Mas como igreja, a palavra igreja, do grego, eclesia, tirados para fora, também ela é traduzida como assembleia. Nesse sentido, nós somos igreja quando estamos reunidos em um só corpo. Sendo um só corpo em Cristo Jesus, e nesse corpo tem muitos membros, quando um membro padece, todo o corpo há de sofrer. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, quando tem aquele camarada que estava abusando da mulher do próprio pai, da sua madrasta, Paulo manda excluir aquele camarada. Porque a igreja não agiu com disciplina. A igreja não soube disciplinar. A igreja não soube confrontar o seu pecado. Então toda vez que eu peco,
eu peco sim contra Deus, eu peco contra mim, mas eu também peco contra a minha comunidade. E Paulo vai dizer em Efésios 5 que um pouco de fermento leveda toda massa. E Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 6, por exemplo, quando tinha lá um cristão processando outro no tribunal, Paulo vai dizer: não há porventura entre vós sábios para que julgueis essa causa? Não sabeis vós que vocês haverão de julgar até mesmo os anjos? Ora, se vocês não conseguem julgar as próprias causas dos pecados entre vocês, como que na eternidade vamos julgar os anjos? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo número 6. Então por isso que o pecado não pode ser relativizado. Segundo ponto, a reforma pregou a doutrina da justificação somente pela graça. É os dois textos aí de Gálatas 3,11 e Romanos 1,17, que diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo pela fé viverá. Romanos 1,7, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo pela fé viverá. Agora eu queria mostrar alguns conceitos da Igreja Católica na época, para a gente ter noção do porquê que foi dito isso entre os reformadores. A Igreja Católica havia distorcido o conceito da salvação, pregando abertamente que a justificação se processava por intermédio das obras de cada fiel. Então, era por meio das obras, das suas atividades, que as pessoas então conseguiam alcançar a justificação diante de Deus, especialmente aí na questão das indulgências. Lendo a palavra, então, Lutero verificou quão distanciada estava a pregação, quão distanciada estava esta pregação das verdades bíblicas. A salvação era uma graça concedida mediante a fé, ou seja, todo o trabalho vem de Deus. Isso foi um princípio resgatado entre os reformadores. O texto de Efésios diz que a salvação é pela fé. E Paulo vai concluir: isso não vem de vós, é dom de Deus. É algo que foi outorgada por Deus aos homens, ou seja, não vem de mim mesmo. Ou seja, o homem, pelos seus próprios méritos, ele não tem força para se achegar até Deus. Mas pela obra do Espírito Santo, o homem, então, por meio da fé, ele tem a justificação perante Deus. Outra coisa que foi resgatada dentro desse tema é que as boas obras não fornecem base para a salvação, mas são evidências ou subprodutos de uma salvação que procede da infinita misericórdia de Deus para com o homem pecador, que ele arranca da perdição do pecado. Então, as boas obras, ela não é algo que vai desembocar na salvação, mas as boas obras, ela é sobretudo uma consequência de uma regeneração que nasceu no coração do homem pelo Espírito Santo. Então, Deus me regenera, Deus me transforma, e aí então o homem está apto para praticar as boas obras. Porque enquanto que o homem era escravo do pecado, o homem só conseguia escolher o pecado. Ele era escravo do pecado, ele estava morto no pecado. Paulo fala isso em Efésios 2. Nós estávamos mortos em nossos deleites e pecados. Mas Deus, sendo rico em graça, Ele então nos ressuscitou. Uma vez que Ele nos ressuscitou, nos regenerou, o homem então, ele está apto para praticar as boas obras. Então as obras, ela não é algo para se alcançar a salvação. As obras então, é uma consequência dessa regeneração, dessa santificação e dessa obra redentora do Espírito Santo. Agora, quando os reformadores disseram isso, não somente Calvino, mas Lutero e tantos outros reformadores, a Igreja Católica se reuniu no movimento contra a reforma e lançou o Concílio de Trento e lançou vários cânones. Dentre os cânones, eu gostaria de destacar dois. Olha só, isso foi o que a Igreja Católica disse contra essa pregação dos reformadores. O cânon 9, por exemplo, olha só o que diz a Igreja Católica. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, querendo dizer que nada coopera com a fé para a obtenção da graça e justificação, e se alguém disser que as pessoas não são preparadas,
e predispostas pela ação da sua própria vontade, seja maldito. Então a Igreja Católica tentou agir ferreamente contra a doutrina da justificação pela fé. E as pessoas que acreditassem que a justificação era pela fé, eram pessoas que deveriam ser consideradas como malditas. Ainda no cânon 11, a Igreja Católica afirmava, e detalhe, todos esses princípios aqui dos cânons, do Concílio de Trento, eles não foram revogados até hoje. Até hoje não foram revogados. Quando você vê aí, passando na televisão, que o Papa foi visitar a cidade, passou até ano passado, né? O Papa foi visitar a cidade lá de Martinho Lutero, em comemoração aos 499 anos da Reforma Protestante, mas não mudou nada no coração. Não mudaram nada na doutrina, eles acreditam nisso até hoje. Se alguém disser que os homens são justificados unicamente pela imputação da justiça de Cristo, ou unicamente para a remissão dos seus pecados, excluindo a graça e o amor que são derramados em seus corações pelo Espírito Santo e que neles permanece, ou se alguém disser que a graça pelo qual somos justificados reflete somente a vontade de Deus, seja maldito. Então a Igreja Católica rechaçou com veemência essa questão aí da justificação. Agora, é somente a Igreja Católica que rejeita a justificação pela fé? Nós vamos ver que não. Por quê? Você tem hoje igrejas que fazem sacrifícios, campanhas e, para piorar, peregrinação à Terra Santa. Você vê, por exemplo, barganhas feitas com dinheiro como troca de bênçãos. Você vê, por exemplo, as pessoas se apegando a objetos consagrados como o sal, a rosa, sabonete. Ou seja, ainda hoje o conceito da justificação pela fé é quase que um escândalo para muita gente. É um escândalo. Você disser para uma pessoa que ela não precisa ter um sabonete ungido dentro de casa, que ela não precisa ter uma rosa ungida dentro de casa, você dizer para a pessoa que ela não precisa se submeter àquelas campanhas e mais campanhas para ser abençoado, hoje em dia é um escândalo você dizer isso. É um escândalo. É igual eu falo, pessoas que fazem 7 campanhas de 7 sextas-feiras para ser abençoado, não tem moral nenhuma para falar daquela pessoa que pula 7 ondas na virada do ano. É quase a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas querem uma maneira de agradar a Deus, através das suas obras, através dos seus sacrifícios, através das suas boas ações, e as pessoas acham que com isso vão se justificar-se perante Deus. O único sacrifício que Deus se agrada é somente o sacrifício do seu Filho Jesus. Foi para Jesus que Deus disse: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Em 2 ocasiões. Na primeira, quando no dia do seu batismo, a pomba desce sobre ele. E Deus fala: esse é meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E depois, na transfiguração, aparece Moisés, aparece Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, mas vem uma voz dos céus e diz: esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. A Ele ouvi. Então o verdadeiro sacrifício, ou aquilo que agrada a Deus, não são as minhas próprias justiças, não são os meus méritos, pelo contrário, em nós só há demérito. O único sacrifício a qual agrada a Deus é o sacrifício perfeito de Jesus. É o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Então essa doutrina da reforma, da justificação pela fé, ela é mais do que necessária. Mais do que necessária. Porque hoje as pessoas tentam fazer barganhas com tudo acerca da fé. A pessoa contribui, faz as suas contribuições, mas esperam receber retorno. Esperam ser abençoadas. Não. Deus não é obrigado a me abençoar. Essa ideia que faça a tua parte que eu te ajudarei, não é bíblica, não é bíblica. Com Deus não se faz barganha. Deus nos abençoa pela sua infinita graça. E não por aquilo que eu faço, e não por aquilo que eu deixei
de fazer. Então isso mais do que nunca precisa ser resgatado. Além disso, a reforma então resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. É esse texto aí, por exemplo, de 2 Pedro 1, 19 a 21, que diz assim, ó: E temos muito firmemente a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a reforma veio resgatar essa autoridade máxima da palavra de Deus. Por quê? Porque a Escritura era conservada distante e afastada da compreensão dos devotos, ou seja, as pessoas não tinham acesso à Escritura. Somente os papas, o alto clero, tinham acesso às Escrituras e ensinavam como bem entendia o povo. Aliás, a autoridade do Papa, a autoridade do líder estava acima das Escrituras. A própria igreja estava acima das Escrituras. E os reformadores resgatou e disse que não. A autoridade máxima na igreja é a palavra de Deus. Não é o pastor, não é a liderança, não é estatuto, não é regimento, não é a tradição, não é a denominação, mas quem tem autoridade máxima sobre a igreja é a Escritura. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Aonde ela vai, eu vou. Aonde ela se cala, devo me calar. E pronto, a Escritura é a palavra final. Isso foi resgatado na reforma. Os reformadores, então... Já me abandonou o negócio aqui. Tá, ajudinha aí, Edson. Cadê o Edson? Os reformadores, então, redescobriram e levantaram bem alto o único padrão de fé e prática, a palavra de Deus. E por este padrão se aferia tantas autoridades como as práticas religiosas em vigor. Então, todas as práticas religiosas na época eram atestadas para ver se de fato estava embasado na palavra de Deus. E o mais curioso disso tudo é que quando se fala em se embasar na palavra de Deus, é que os cristãos, que foi citado aqui pela Vilsa no início, chamado de os bereanos, ele era chamado de os nobres. Os nobres, aqueles que analisavam se de fato estava na Escritura aquilo que estava sendo falado. Hoje em dia, as pessoas que fazem isso são chamadas de rebeldes. Porque quando você se levanta para falar algo que está sendo pregado contra a palavra de Deus, você recebe aí um monte de nomes. É o rebelde, né? Está se levantando contra o meu manto, né, Carlinhos? Contra o meu manto, contra a minha autoridade. Está tocando no ungido do Senhor. Não. Se a minha regra de fé é a Bíblia Sagrada, e se eu estou balizando os fenômenos, se eu estou balizando o que está sendo dito, o que está sendo praticado, com base na palavra de Deus, e não com base no meu achismo, Deus é contigo. Deus é comigo. Por quê? A palavra final não é o que eu acho. A palavra final é o que está revelado na palavra de Deus. Deixa eu ver se já voltou aqui. Já voltou. Como é que é hoje, por exemplo? A igreja evangélica, por exemplo, está voltando a enterrar o seu padrão em meio a um entulho místico de pseudo-espiritual, ou seja, a mensagem da reforma continua sendo mais do que necessária. Você vê, por exemplo, nas seitas, existe uma multiplicidade de padrões, livros, profecias que são apresentadas com o mesmo em pé de igualdade das Escrituras, pessoas que se levantam com novas revelações. Quem não se lembra no final do ano passado, quantos de vocês receberam áudios aí no WhatsApp, dizendo que um prédio ia cair, um shopping ia desabar, que a terra ia ficar 6 dias de escuridão, que ia ter um tsunami no Rio de Janeiro, e não sei aonde, PPP, papapá, ou seja, mais do que nunca, a palavra de Deus tem sido
relativizada em nossos dias. Mais do que nunca ela tem sido negligenciada em nossos dias, e cada vez mais eu vou me afastando da palavra de Deus. Então você tem hoje Bíblia para todos os gostos, várias traduções, várias versões, tem até a Bíblia do Tales, várias e várias, mas ao mesmo tempo que você tem muitas Bíblias, você tem pouca palavra. Você tem pouca aplicação da palavra. Você tem pouco estudo da palavra. Pouca dedicação da palavra de Deus. E por que não dizer? Nós também temos negligenciado a palavra de Deus em nossas vidas. Não temos uma preocupação, ou pelo menos deveríamos ter a preocupação de nos aplicar a cada dia no estudo perspicaz das Escrituras. Aonde Deus fala comigo, aonde eu permito que a palavra de Deus leia o meu coração e queime a minha alma, que mostre aonde eu estou errado, que me mostre a minha ferida, que me mostre as minhas mazelas e que, acima de tudo, cure o meu coração. Mas a palavra de Deus, ela deve ser um marco na nossa vida. E muitas das vezes isso não acontece. A igreja evangélica também, como um todo, já me caiu de novo aqui o negócio. Além disso, a palavra de Deus tem sido negligenciada no que tange aí a questão do sacerdócio universal dos crentes, como nós havíamos falado no início. É o texto de Hebreus 10, 19. O sacerdócio individual do crente foi uma doutrina resgatada. Ela representa a pessoa de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, concedendo a cada salvo o acesso direto ao trono por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz e pela operação do Espírito Santo no homem interior. Além disso, o ensino bíblico transmitido pela Reforma eliminava vários intermediários que haviam surgido ao longo dos séculos, porque a Igreja Católica acreditava que o Papa era o representante entre Deus e os homens. Os padres, o clero, os ex-cátedras, a palavra final era deles, então eles eram os intermediários. E o texto de Hebreus, tão conhecido, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia em entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, os santos dos santos, para expiar o pecado do povo. Quando Cristo então morre, e esse véu do santuário se rasga, todos nós então passamos a ter acesso ao trono de Deus. Nesse sentido, Martinho Lutero vai dizer que o Papa não era representante de Deus, que os padres não eram representantes de Deus, não, mas a igreja era o sacerdócio real, e todos tinham acesso direto a Deus. Nesse sentido, então, nivelou todos. Todos foram nivelados na cruz de Jesus, e já não existe mais aquela ideia de hierarquia eclesiástica, que era pregada então pela Igreja Católica e que infelizmente foi herdado por muitas igrejas evangélicas, né? Essa questão de estabelecer hierarquias. Não, na verdade são funções diferentes. São funções. Dentro da igreja não existe uma hierarquia. Todos são sacerdotes diante de Deus. Isso foi resgatado na Reforma Protestante. Todos são servos. Todos são servos do Senhor. Não existe maior, não existe menor, não existe autoridade espiritual maior do que o outro, não. Existem funções diferentes. Existem chamadas diferentes. Existem vocações diferentes. Mas todos é o corpo de Jesus. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, aliás, que o corpo de Jesus tem vários membros, muitas funções. Então, uma mão não é melhor do que o pé não é melhor do que uma mão. Todos são úteis para o bom funcionamento do corpo.
Por isso que no corpo de Jesus, Paulo vai dizer em Coríntios 12, não pode ter nenhum sentimento de inferioridade e nem um sentimento de superioridade. Isso foi algo que foi resgatado na reforma. Mas como é que a gente faz hoje? Como é que é feito hoje em muitos lugares? Nós temos isso aí tudo, ó. Nós temos isso aí tudo. Culto à personalidade pastoral. Então, o pastor é visto como um guru, como um xamã, como um poderoso, como um super-homem, um ser divinizado, um ser iluminado, que ele está acima, numa redoma de glória e de majestade, né? Como sendo o representante de Deus, o sacerdote da igreja. Não, todos nós, a partir da cruz de Jesus, somos e fomos constituídos sacerdote, porque o véu rasgou. Se o véu rasgou, acaba-se os intermediários. Então, você é um sacerdote, você é um sacerdote, eu sou um sacerdote, nós somos sacerdotes. Devemos respeitar aqueles a quem Deus constituiu para estar à frente da igreja? Sim. O texto de Hebreus vai dizer que nós devemos obedecer. O texto de Hebreus diz que nós devemos honrar. Só que a Bíblia também diz que nós devemos honrar uns aos outros, porque na cruz de Jesus todos foram nivelados. Todos foram nivelados. E principalmente porque ele se ofereceu em sacrifício como sumo sacerdote. Então você vê aí, por exemplo, a obsessão por títulos eclesiásticos, né? Você vê a questão aí de bispo, de apóstolos, e as pessoas inventando mais e mais títulos como se fosse algo messiânico, né? São pessoas messiânicas, são pessoas que foram nabucodonizadas, que foram faraonizadas e que colocam os seus títulos acima de todos e de tudo, né? E você vê a humildade do apóstolo Paulo. O pastor já disse isso aqui várias vezes. Ao mesmo tempo que Paulo dizia, olhe para mim, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, o mesmo Paulo dizia que Deus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, quando vai resolver o problema da divisão da igreja em Corinto, aonde supervalorizava os líderes em detrimento de outros, né? Paulo, Cefas e Apolo, Paulo resolve de uma vez por todas em Coríntios 4. Paulo vai dizer, convém que vocês nos considerem como ministros. E a palavra ministros que Paulo usa ali, na verdade eram os remadores, hiperetas, que ficavam no porão do navio remando. Ou seja, o líder, ele não estava na polpa do navio sob holofotes, mas ele era um escravo remador. Aí Paulo vai dizer ainda que é necessário que o dispenseiro seja encontrado fiel, Coríntios capítulo 4. Então, os líderes da igreja são ministros, são servos, são dispenseiros. O dispenseiro é como se fosse um garçom, é aquele que cuida da dispensa. Então Paulo resolve o problema da divisão que havia na igreja de Corinto, nivelando todos somos servos uns dos outros. Paulo se compara ainda no final de Coríntios capítulo 4 a espetáculo do mundo. E espetáculo ali do mundo não é porque ele estava numa peça teatral sendo holofote para todos aplaudirem ele, não. O espetáculo ali do mundo é a figura dos escravos que, quando eles eram capturados pelos soldados, eles vinham atrás, eles não vinham na frente. Na frente vinha o imperador, uns louros na cabeça, recebendo os aplausos, só que atrás vinham os escravos, recebendo pedradas, jogando lixo sobre eles, eles eram humilhados. Essa é a comparação que o apóstolo Paulo faz acerca de si mesmo. E mais ainda, Paulo lá em Filemão, quando ele vai resolver a questão, Paulo não se chama Paulo o apóstolo, Paulo vai se tratar Paulo o prisioneiro. E ele vai dizer para Filemão, ainda que eu tenha poder para te ordenar o que convém, que eu sou apóstolo, todavia solicito-te em nome do amor que aceite Onésimo de volta. Então você vê esse espírito de humildade que havia na vida do apóstolo Paulo. Uma pessoa humilde, uma pessoa humana, porque ele entendeu que na cruz de Jesus todos foram
nivelados. Então não existe mais essa divinização do líder. Você vê, por exemplo, aí movimento de cobertura espiritual, você vê a questão aí dos atos proféticos, você vê o próprio movimento apostólico, né, que veio ressuscitar essa ambição pela honra, essa ambição de honrar o líder, de cultuar o líder, de adorar o líder, de ser obcecado pelo líder. Não, eu só aceito a oração do pastor, eu só aceito visita do pastor, eu só aceito que o pastor ore pelo meu carro, pela minha casa, pela minha vida, a oração do pastor que tem poder, a oração do pastor que tem efeito. Isso era um pensamento católico, não. Todos nós temos acesso ao trono de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Paulo vai dizer que somente há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Então, só há um que intercede por nós, a não ser a Cristo. O resto, tudo igual, tudo nivelado. Portanto, nada de ambição. E isso é o que mais acontece hoje. Você vê as pessoas venerando os líderes de uma forma magistral, né? Então você vê, da mesma forma que as pessoas se submetiam ao Papa, aos padres, hoje nós vemos a mesma coisa acontecer no nosso meio. Então, mais do que nunca, nós precisamos resgatar os valores da reforma, porque esses valores foram esquecidos. Por isso que é importante nós estudarmos a história. Por isso que é importante nós analisarmos como que se processou a nossa própria história, para a gente ver se de algum modo ou de outro nós também não estamos incorrendo no mesmo erro, nos mesmos enganos. E por isso que a cada dia, a cada instante, nós temos que estudar a nossa história, estudar como se processou e tentar resgatar os valores que possivelmente foram esquecidos e que muitas das vezes fazem parte da nossa própria vida espiritual, da nossa própria liturgia. E como conclusão, nós devemos reconhecer a reforma como um movimento operado por homens falíveis, como eu disse aqui acerca de Calvino ou Lutero, mas poderosamente utilizados pelo Espírito Santo de Deus para resgatar verdades e preservar a sua igreja. Não devemos endeusar os reformadores, nem a reforma, mas não podemos deixá-la esquecida e nem deixar de proclamar sua mensagem que reflete o ensinamento da palavra de Deus aos dias de hoje. O Deus da reforma fala ao mundo de hoje com a mesma mensagem eterna. Devemos, em oração e temor, ter coragem de proclamar a nossa igreja. E um dos textos mais fabulosos que eu acho na Bíblia é o texto de Mateus 23, de 29 a 35, que diz o seguinte, para encerrar: Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices pelo sangue dos profetas. Ah, sim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Porque eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidades em cidade, para que sobre vós recaia o sangue de todo justo derramado sobre a terra, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. O que Jesus está dizendo aqui é que os judeus adornavam, os fariseus adornavam os altares dos profetas, enfeitavam os túmulos todos os dias. Ele limpava os túmulos dos profetas, de Isaías e de Jeremias. Enquanto eles estavam lá ornamentando o túmulo dos profetas, eles diziam: ah, se fôssemos nós naquela época, nós não teríamos matado os profetas, nós não teríamos ridicularizado os profetas, nós teríamos aceitado a palavra dele. Aí Jesus então pega eles: espera aí,
Se vocês disseram que se tivesse naquela época não teria negado a mensagem dos profetas, por que vocês estão negando as minhas palavras, que são as mesmas palavras dos profetas? Percebe a questão? Da mesma coisa, nós podemos ter essa tendência hoje. De nada adianta nós falarmos mal dos católicos e dizer que se nós estivéssemos naquela época nós teríamos ouvido o que Martinho Lutero e que Calvino fizeram e condenar a geração daquela época, sendo que nós hoje, na prática, negamos aquilo que os reformadores fizeram e deram a sua vida por essa causa. A pergunta é: o que eu estou fazendo com essa minha doutrina? Como eu falei aqui no início da aula, os falsos mestres, as falsas igrejas, os falsos apóstolos, eles são um subproduto da nossa confessionalidade, que é uma confessionalidade fraca, não é agressiva, é tímida, é escondida, que pega a lâmpada e esconde debaixo de uma cama, mas não coloca no lustre para clarear e mostrar para a sociedade o que é de fato o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Como eu disse, há um erro duplo. Há um erro daqueles que pregam um falso Evangelho, mas com garra, com firmeza, com ousadia, com coragem. Os caras são corajosos, Mas nos falta essa mesma coragem para o lado bom, anunciar a verdade pura e simples. Então, da mesma forma que é errado eles que divulgam o falso evangelho, é errado nós que temos o bom evangelho, mas não fazemos nada. Somos tímidos. E é por isso que a cada dia nós precisamos resgatar os valores da reforma. Então, eu fiquei muito feliz quando o pastor João Batista decidiu passar essa agenda, esse calendário para todas as ICEBs, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, para ser debatida e se discutida no ano 2017. Isso é muito bom. A sociedade precisa reconhecer e ver o que de fato é o Evangelho. Nós precisamos mostrar para a sociedade que o Evangelho não é isso que está sendo divulgado aí fora. Não, nós precisamos divulgar o verdadeiro Evangelho. E lembrando a história que eu contei aqui no início do mágico e do pregador. E o mágico contava a verdade, contava a mentira como se fosse verdade. Mas que o pregador contava a verdade como se fosse mentira. É isso, essa é a diferença. A diferença é que os heréticos contam a mentira como se fosse verdade. E nós contamos a verdade como se fosse a mentira. Tímidos, acanhados, coisa pequena, tudo que vai fazer que a gente quer fazer é tudo pequeno. E aí, ou seja, a culpa da multidão está no erro. Eles têm a parcela de culpa? Tem, mas nós também temos. Agora, isso é difícil de admitir. Isso é difícil. Então não adianta termos uma boa doutrina, termos uma boa teologia, temos uma boa denominação, temos uma boa teologia, um bom conhecimento bíblico, mas a gente não faz nada com esse conhecimento bíblico. Portanto, o lema da reforma é reformando sempre. Reformando sempre. Everson. Paulo, essa adolescência, ele fala sobre isso aí, né? A questão desses falsos profetas. Eles detêm a verdade, conhecem a verdade, mas pregam a mentira. E as pessoas vão ser julgadas porque creem na mentira. Exato. Porque eles detêm a verdade, mas não pregam a verdade. Exatamente. E para encerrar, eu quero citar novamente o que eu citei no início. Qualquer crença que não seja capaz de explicar a razão da sua crença não é digna de crédito. Qualquer religião que não explica a razão do que ela crê não é digna de ser seguida e nem aceita como verdadeira religião. E finalizo com o texto de Pedro. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, porque no passado o Senhor levantou homens e mulheres para proclamar as verdades reveladas no Evangelho.
Nós te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor nunca deixou o seu povo enganado, mas o Senhor sempre levantou profetas, levantou homens para proclamar a tua verdade, proclamar a salvação revelada em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai amado, por estes feitos. E nós queremos também, ó Pai amado, que esses mesmos valores que foram resgatados pelos homens de Deus possam ser valores que nós possamos aplicar todos os dias. Que nós venhamos nos apegar à verdade revelada no Evangelho, na tua palavra. Que a sua palavra, ó Pai amado, possa ser o nosso guardião, possa ser de fato a nossa única regra de fé e prática, e que nós possamos a cada dia nos apegar à cruz de Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Pai amado, venha nos dar, Pai amado, essa ousadia, essa coragem de anunciar o verdadeiro Evangelho, que o verdadeiro Evangelho nada mais é do que Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário para nos reconciliar contigo. Senhor, nos ajude, Pai, e conforta e consola o nosso coração, mas ao mesmo tempo também, ó Pai, nos desperte para proclamar essa verdade que é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus. Amém, né? Porque de todos os lugares desse espaço de hoje, todas as